Olá, boa tarde, tudo bem? Como estamos? Vamos aqui para mais uma semana, na glória de Deus. Mais uma semana de um novo mês, né? Deixa eu só fixar aqui o meu comentário. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fixado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde aqui comigo. Eu, Maria Viana, eu daqui, você daí, vamos construir novamente aquilo que a gente parou. Vamos entregar as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill com releitura de Jacob Petri, tá? Então, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de estar aqui com você todas as tardes, passando um tempinho para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de estar falando da saúde da tríplice, né? Saúde do corpo, da alma, da mente. Mas também gosto de estar trazendo aqui desenvolvimento pessoal. E esse mês passado, a gente vem, né, destrinchando aqui as 16 leis de sucesso, tá? Nós vamos para a nossa primeira semana de setembro e com ela fechar esse conteúdo, né? Que a gente deu uma paradinha. Vou aproveitar aqui para estar compartilhando. Então a gente deu uma paradinha na última semana do mês, pois sempre na quarta semana do mês nós fazemos lives com convidados. E o mês passado, com o comecinho de setembro, nós estávamos com as meninas, as donas da. Então gratidão a todas aquelas que passaram, contribuindo com o perfil, servindo as meninas na hashtag, nos ajudando, tá? Então, gratidão a todas que passaram, gratidão a todos aqueles que curtiram, gratidão aos que estão deixando os comentários, gratidão por tudo. Então, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma tarde onde a gente vai estar sempre aqui construindo, tá? Construindo para a gente poder estar crescendo. Então, só mais um instantinho, me dê esse tempinho aqui, por favor, para que eu possa estar compartilhando. Só mais um instante. E aí a gente já vai para o nosso conteúdo do dia. Se você está chegando, eu não estou lhe vendo, faça a mesma coisa. Compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas, ou coloque esse dedinho aí na reação para o robozinho começar a entregar, tá? Eu estou fazendo devagarzinho porque tá balançando muito aqui o meu tripé. Então, se eu bater aqui, vai ficar balançando pra caramba, né? Mas seja bem-vindo e bem-vinda, que a gente já vai entrar no conteúdo, tá? Nossa primeira semana de setembro, setembro amarelo, aí o mês da prevenção, né? Quanto a gente já tá aqui, gratidão, sejam bem-vindos, tá? A nossa prevenção aí dos suicídios, tá? Então, vamos cuidar, vamos não deixar as pessoas sofrerem, né? Seja bem-vinda Marlene, seja bem-vinda Sheila, Luciano, Cris, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos aqui, eu acabei de compartilhar e vamos começar. A gente tá balançando pra caramba, meu bichinho, pronto. Vamos compartilhar e vamos aqui começar. Eu quero trazer vocês novamente para entrarmos no clima, né? Voltarmos aí às 16 leis do sucesso, porque a gente parou. Seja bem-vinda, viu, Sheila? Precisando, né? A gente precisa sentar de novo para estar falando ali dos nossos treinamentos, tá? Então, hoje nós vamos abordar a 11ª lei, tá? E essa 11ª lei, ela vai falar de pense com precisão. Pensar com precisão, ou seja, aprender a ter uma mente focada. Focada em quê? Em criarmos a realidade. E durante essa live a gente vai estar falando muito de como a gente cria a nossa realidade, consciente ou inconscientemente. E o responsável por isso é o nosso pensamento. O único problema é que às vezes a gente não tem a liberdade de pensar. Então a gente só tem a atividade de pensar, mas a gente não escolhe, não seleciona, não cuida do tipo de pensamento que a gente precisa para poder desenvolver a realidade que a gente gostaria, que a gente deseja. Porque criá-la a gente já cria, com consciência ou sem, tá? Então essa última semana de agosto, aí comecinho de setembro, a gente estava com as meninas da hashtag, por isso eu dei uma paradinha. Hoje nós vamos voltar aqui ao foco e vamos destrinchar. Eu quero destrinchar com você, então você pode ir perguntando, você pode ir pausando, você pode ir reagindo, porque de acordo com a energia que você me dá, de lá para cá, eu te dou também daqui para lá, para a gente não ficar apenas estudando. E olhe que hoje, como é uma segunda-feira, para a gente entrar, depois de ter parado, a gente precisa voltar mesmo no livro, a gente precisa estar aqui atento, porque criar a nossa realidade é algo de muita responsabilidade, tá? Então é pro meu bem, é pro seu bem. Você cria a sua, eu crio a minha. A gente só precisa estar focado. Então, como é que a gente cria essa realidade? Como é que nós somos os responsáveis pela nossa realidade? Vamos buscar entender isso aqui e é o que nós vamos estar criando, tá? A gente vai estar criando, dependente se estamos
independente, né, se a gente está consciente ou não, mas a gente vai estar sempre criando. Todo momento que o momento se dá agora, todo momento que a gente pensando, dando atenção ao pensamento ou não, se é aquilo que a gente quer, a gente vai estar criando algo, tá? Então, como é que a gente cria uma realidade? Como é que essa realidade, de verdade, ela se cria? A realidade que nós criamos, só um instantinho aqui, por favor. Então, a realidade, você, né, meu amor, ficou comigo. Você é linda, tá? Eu tô morrendo de saudade de você. Então, criamos a nossa realidade com o pensamento. Mas se a gente se identificar com esse pensamento, nós perdemos o controle do que a gente quer pensar. Então, quando você se identifica como falso eu, fica ali identificado com o que a mente está botando a atividade para pensar, a gente fica ali perdido naquilo, fica colocando foco naquilo, às vezes no sentimento, no ressentimento. Então, Júnior, seja bem-vindo, viu? Vamos aqui na 12ª lei, a 12ª lei, né? Pense com precisão, tá? Então, é a 12ª, acho que era a 11ª. Eu agora me perdi nas leis, né? Mas é sobre essa que eu vou falar. Pense com precisão. Agora eu fiquei na dúvida se ela era... Estou numa recepção médica com pouco sinal. Tô vendo que tá caindo, nega. Mas aí eu vou deixar salva também e vai vendo, tá? Então aqui, ó. Nós criamos a nossa realidade com o pensamento. Mas se a gente se identifica com o pensamento, com a nossa mente, se a gente fica ali identificado com aquele ressentimento, com aquela mágoa, se a gente fica ali principalmente com coisas ruins, né? Que a gente fica ali mais focado, nós perdemos o controle de pensar. Perdemos o poder de escolher. Por quê? Porque nós estamos condicionados com a nossa mente. Então, a nossa mente é quem vai definir o nosso padrão mental, né? É quem vai definir o que a gente vai pensar. Então, hoje a gente vai falar, e é isso que a gente precisa entender. Quando a gente bate, né? E quando todas as pessoas falam e a gente não consegue entender, por que é que o pensamento cria a realidade? Só que nós vamos falar que o nosso pensamento não cria aquilo que nós queremos. O pensamento cria a realidade, mas ele não cria aquilo que nós queremos. Ele cria exatamente aquilo que nós colocamos o foco da nossa atenção. Presta atenção nisso, porque a gente vai ficar repetindo isso para poder colar, fazer como uma tatuagem. O nosso pensamento não cria aquilo que a gente quer. O nosso pensamento cria aquilo que a gente coloca foco na atenção. Então, o foco da atenção é quem vai criar aquilo que você queira ou que não queira, mas é onde você está colocando o seu foco. Com a mente, quando a gente está com a mente condicionada, nós não conseguimos pensar nada de novo. Nós não conseguimos ter uma mente criativa. Por quê? Porque se o pensamento está condicionado, ele está condicionado num padrão repetitivo. Então aquilo ali já é velho, já é antigo, já é passado. Não tem nada novo ali para ser criado. Então só existe o que a gente aprendeu. E a partir dali é como a gente começa a pensar. Não consegue criar mais nada. Os pensamentos que vêm impulsivos na nossa cabeça, eles têm tanta força quanto os criados com consciência. E nós já sabemos que tudo o que existe no mundo, tudo o que existe já foi criado, tudo que nós podemos pegar na forma física, passou primeiro pela mentalidade, passou primeiro, ali ele foi criado primeiro na mente, tá? Para poder se transformar em forma física. Então, os nossos pensamentos, e aí Napoleão Hill trouxe isso, e muita gente conseguiu cada vez mais ir decifrando, e a gente cada vez mais entendendo, que os pensamentos que a gente tem são criaturas vivas. São pensamentos, são criaturas vivas que depois que a gente cria eles ganham força própria e vão buscar sempre sobreviver e crescer. Vão estar sempre se alimentando, vão estar sobrevivendo e vão estar crescendo. A gente até costuma falar assim, né? O tamanho do monstro, você vai alimentando um pensamentozinho de nada. Daqui a pouco ele vira um monstro do tamanho do mundo e começa a dominar, começa a lhe dar taquicardia, começa a lhe dar muitas coisas. Eles vão se alimentando com aquilo que a gente dá atenção para ele. Colocou foco, ele cria realidade. Por isso que a gente precisa aprender a conviver e lidar com eles. Precisamos dominar a nossa mente. Temos que ser nós quem mandamos nela e não nós que obedecemos à mente. Para isso a gente tem que escolher o foco certo, o pensamento criativo que cria a realidade que a gente deseja. Não a que o pensamento quer criar, não aquilo, às vezes não é o que você quer, só que você está colocando aquele foco, vai se criar o que está colocando o foco, não o que você gostaria, tá? E aí, essa é a habilidade que eles falam. Essa habilidade vale bilhões, essa habilidade vale muito dinheiro. É você saber direcionar a atenção para aquilo que se deseja criar.
É você saber dominar isso aqui, criar habilidade para direcionar a atenção. Que atenção eu quero dar para o meu pensamento? Então eu coloco o foco da atenção mental naquilo que eu quero, criando a própria realidade com consciência. Então, conscientemente, eu coloco o foco do meu pensamento ali, e ali eu vou, não é você ficar só no pensamento positivo, é você estar realmente focado. Quando você está focado e pensando, todas as perguntas, todas as dúvidas que poderiam surgir, a própria mente vai lhe dar as respostas para você entrar em ação, tá? Então, nós precisamos desenvolver um nível de consciência para ter poder e liberdade sobre o pensamento. Eu desenvolvo uma consciência tamanha que o pensamento não vai mais mandar em mim. Eu vou me dissociar dele para que eu possa estar sempre observando ele e escolhendo o que eu quero. Com essa maneira de pensar focada no que eu quero, a gente consegue colocar a atenção no foco criativo, tá? Se olharmos com atenção, e aí eu convido você para você pensar nas pessoas que você tem ao seu redor, se a gente olhar com atenção pessoas do nosso convívio mesmo, nós vamos encontrar pessoas que tiveram, às vezes, as mesmas oportunidades iguais às nossas ou até menores que as nossas, mas que têm um sucesso maior do que o nosso. E aí, como é que a gente pode explicar isso? Simplesmente essas pessoas se concentraram em apenas uma coisa. Elas não ficaram atirando para todos os lados. Elas escolheram uma coisa e aí colocaram o tempo necessário para aquilo que elas queriam acontecesse. Não desfocaram. Não se distraíram, então elas desenharam, tiraram ali o propósito positivo, colocaram naquilo, focaram, deram toda a atenção, continuaram fazendo até acontecer. Em meio a esse mundo que é muito barulhento, em meio a toda a barulheira que acontece, se a gente quiser ser percebido no meio de tanto barulho, nós precisamos ser muito bons em alguma coisa. Nós precisamos oferecer algo incrível. Então, se eu tenho um produto ou se eu tenho um serviço, eu preciso entender muito bem desse produto ou muito bem desse serviço para que eu faça de uma maneira diferente de todas as pessoas que já fazem aquilo também. Eu preciso entregar uma experiência para essas pessoas, porque a vida é feita de experiência, você só vai lembrar das experiências que você teve, que guardou lembrança em você, que essa lembrança ficou registrada, então você vai se lembrar de mim pela experiência que eu fiz você ter com o meu produto ou com o meu serviço, a um ponto que eu te elevei, uns 3 níveis a mais daquilo que você já estava. Então eu te encontrei num ponto de um jeito, ou com o pensamento, ou com o sentimento, ou com a pele, ou com o rosto, não interessa se foi produto ou foi serviço, o que eu estiver fazendo, eu tenho que entregá-lo muito bem para você ter uma experiência a ponto de você se elevar mais do que o que você estava, tá? Uma outra coisa também que vai nos fazer atingir esse sucesso é a gente ter um propósito de vida definido com clareza, tá? E aí, para a gente definir esse propósito de vida com clareza, a gente vai usar a imaginação para saber como é que você quer ser lembrado, reconhecido pelo que você entrega. O que faz, e aí pelo que você faz, você vai entregando e você não vai perdendo tempo com coisas irrelevantes. Você vai sempre focando, sabendo que o que você fizer, aquilo que vai contar, o que as pessoas vão conhecer das experiências que você dá, seja com produto, com serviço, seja com seu comportamento, seja com seu jeito de ser, vão ser isso que elas vão falar de você. Então a vida passa rápido. Como é que você quer deixar o seu legado, o seu recado? Como é que você quer ser lembrado? Então não seja, seja nesse mundo que as pessoas estejam, distraídas com tudo, o convite que a gente tem é para a gente ser como uma águia, que lá do alto ela vê também muitas coisas que podem distraí-la. Então ela está lá voando, sobrevoando e ela vê a caça dela. Tem muitas coisas ao redor dela, mas ela não se interessa por mais nada. Ela tem o foco só naquilo que ela quer pegar. Tá? Então o propósito dela é pegar aquela caça, ela não vai se distrair com mais nada, por isso que ela nunca vai errar um bote, ela só vai atacar na hora que realmente der para ela pegar, na hora que ela não vai errar, então ela tá ali focada naquilo, tá? Essa 11ª, eu coloquei aí errado, 12ª não, é 11ª lei, trata exatamente disso, ter uma visão de águia, tá? Deixa eu só colocar ela aqui novamente, porque quem chegar não vai encontrar ela errada. Só um instantinho para eu colocar. Que eu fiz. Não é 12ª, é 11ª. Só um instantinho. Pronto. Deixa eu só fixar ele agora.
Pronto. Pronto. 11ª lei. Pense com precisão, tá? Então, essa 11ª lei, ela trata exatamente disso. Ter uma visão de águia. Nós somos os criadores das nossas experiências nesse mundo. E aqui você vai estar sempre aquilo, né? Segunda-feira é o dia que a gente amarra, que a gente aporta, que a gente coloca tudo para daqui a gente seguir. Então, não tem como não ficar com cara de aula. Não tem como a gente ir muito lá dentro do livro, né? Até mesmo trazendo as sínteses do Jacob, que é um extraordinário, né? Mas mesmo assim, a gente precisa ter a responsabilidade de entender para poder criar. Porque senão a gente continua sendo boi de massa, né? Na manada. É a massa que o pessoal leva para onde quer. Então, nós somos os criadores das nossas experiências nesse mundo. E fazemos isso com, olha, presta atenção nisso aqui. Como é que a gente é criador da realidade nossa? Fazemos isso com o foco. Tá? A gente não só cria simplesmente com o pensamento, nós fazemos isso com o foco da atenção do nosso pensamento. Não é simplesmente porque eu acabei de pensar que aí já vai acontecer a realidade. A realidade acontece porque eu coloquei foco da minha atenção. A minha atenção está só naquilo, está só naquilo. Bom ou ruim vai acontecer, porque é o que eu estou fazendo acontecer. Então eu preciso estar com o foco da atenção no pensamento. Isso é o que faz a realidade aqui acontecer, tá? Se a gente foca aqui com a atenção, né? O foco da atenção, tá? É o foco da atenção. Eu estou dando atenção àquilo, eu estou focado naquilo. Então, isso faz eu criar aquela realidade, seja ela desejada ou não. Então, se a gente quiser ter uma realidade boa, nós não devemos desfocar o nosso pensamento. Nós temos controle sobre o pensamento. Então, esse domínio que nós fazemos, né, é o que vai nos dar a realidade, né? Emily, seja muito bem-vinda, viu, amada? Então, esse domínio que a gente tem sobre o pensamento, é aqui que eu preciso agir, é aqui que eu preciso usar tudo que Deus me deu, gente. Tudo que você tem como um ser humano racional, como um ser humano cheio das virtudes, um ser humano cheio das faculdades mentais, você tem que fazer uso de tudo para você não se associar ao seu pensamento. Você ser o dominante, você ser a pessoa que pensa, você ser quem faz a mente lhe obedecer. Não você obedecer o que a mente ali em devaneio faz você realizar. Então, se a gente quiser ter uma realidade boa, não devemos nos desfocar do nosso pensamento, porque quem cria a realidade é o foco da atenção do pensamento. Onde é que o teu pensamento está com foco? Qual é a atenção que ele está dando? Então, isso faz com que a gente, dominando ou não, a gente crie a realidade. Que deseja ou que não deseja, tá? Mesmo que a gente não aceite, ou que a gente não entenda, ninguém, a não ser nós mesmos, temos o poder de criar algo na nossa vida. E é bom que a gente dê graças a Deus que é desse jeito. Porque você já pensou que satisfação a gente poderia ter se as outras pessoas criassem a realidade que a gente tem que viver? Você ia passar do quê? Não ia passar de boneco nas mãos das pessoas. E mesmo que elas dessem tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente deseja, nós iríamos morrer de medo de perder aquilo. Como é que a gente poderia perder? A ansiedade do futuro. E se eu fizer alguma coisa desagradar, essa pessoa não vai me dar mais, essa pessoa não vai fazer mais. Então você não teria mais vida própria. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, pensar com segurança, colocar foco, não colocar medo, não colocar a preocupação, preocupar-se com alguma coisa porque acha que aquilo vai acontecer. Então vai acontecer mesmo. Por quê? Porque a gente vai estar ali focado naquilo, tá? Às vezes, por não compreendermos as leis que regem o processo de criação, nós colocamos o foco da atenção no que não queremos. E mesmo sem querer criar, somos os responsáveis pela realidade que a gente vive. Deu para vocês entenderem? Tá? Então isso é maravilhoso, porque nós despertamos para o que criamos. Isso é muito bom. Mesmo que eu esteja criando algo que não preste, eu desperto porque sou eu que estou criando. Então nós podemos dar origem às coisas que desejamos também. Basta a gente criar a liberdade de pensar, ter as nossas condições próprias para estar pensando o que a gente deseja. Escolha, selecione, faça o plano, deseje, vá, corra atrás. E aí você começa a viver focado, porque está voltado para aquilo. Se a gente entrar um pouquinho no livro, eu quis trazer um pouco do livro para vocês também conhecerem, então no livro vai estar escrito assim, ó. Sabemos que ao pensarmos em algo que nos ofende muito, sentimos raiva. Isso a gente já sabe. Também sabemos que esse sentimento, se ele for muito forte, seremos capazes de, mesmo contra a nossa vontade, agirmos com violência.
Portanto, nós somos seres feitos de energia e toda energia nasce do pensamento. Então, daqui que vem aquelas ações todas que a gente cria, né? Quem somos e o que estamos pensando? Flávio Bonácio, seja muito bem-vindo. A internet hoje não está ajudando muito não, viu, irmão? O pessoal está entrando aí, está caindo o tempo todo. Você vai me dizendo se para você está tudo ok. Ou se eu também, de repente, estou travando, tá? Eu não vejo mais nada aqui. Então, quem somos e o que estamos pensando no momento criam o poderoso foco de energia, e é essa mesma energia vital que também está em tudo que se cria. A energia vital que está na semente, que mesmo embaixo da terra, se a gente vê, ela vai germinar. Essa mesma energia vital que está na semente é a mesma energia criativa que a gente tem. Aquela mesma energia que faz a água, né, descer de montanha abaixo, que faz a fruta amadurecer no tempo certo. Então, essa energia que está criando o passo a passo de cada coisa, é essa energia que também a gente tem com o pensamento, e a gente cria a nossa realidade, tá? A gente não deve se equivocar e ficar esperando que as circunstâncias externas, que as coisas do lado de fora primeiro mudem para poder a gente mudar o nosso estado emocional. A gente não pode ficar esperando, né, que essas consequências que a gente vê, que a gente sente do estado emocional, elas são criadas simplesmente pelo nosso pensamento. Mas quem predomina sobre o nosso pensamento é a causa. O que é que causa a gente pensar isso? Então você não pensa isso do nada. Você precisa, eu estou aqui com a mente devaneando. Não, você tem uma preocupação, você tem um anseio, você tem alguma coisa, mesmo que você queira ou que você não queira. Então, já que a cabeça foi feita para pensar, a mente foi feita para pensar, e é com o pensamento, com o foco que a gente dá a esses pensamentos, que a gente cria a nossa vida, cria a nossa realidade, então é responsabilidade nossa parar, pensar e ver o que é que a gente quer criar na nossa vida. Dá para vocês entenderem? Então, dá para entenderem? Então, pensa comigo, né? Quantas vezes a gente não acorda alegre? Ali acorda alegre, acorda tranquilo. Durante o cafezinho da manhã, a gente tem um pensamento negativo. Aí, depois, na hora do almoço, a gente tem mais um, depois tem mais outro. E aí vai acumulando vários pensamentos. Quando chega no final do dia, tudo aquilo, ao invés de você ter mudado o teu estado emocional, você foi acumulando quanto mais, que quando chega no final do dia, você está tão cansado, tão entristecido ou tão aborrecido, que você chega à conclusão que era melhor nem ter levantado naquele dia. Tudo isso porque no primeiro pensamento você não mudou, você não transformou, você ficou dando atenção, colocou foco nele, sem perceber, trouxe mais um, trouxe mais outro e passa o dia todo pensando negativo, tá? Os nossos pensamentos são essas criaturas vivas que se conectam umas às outras. E na medida que vão se conectando, vão criando forma, vão criando força e tomam conta de tudo. Por isso que todas as pessoas que falam em escassez são as que mais têm problemas financeiros. Por quê? Porque elas vão atraindo, um atrai o outro. Aquela energia que a gente vai atraindo quanto mais. Seja bem-vinda, Adriane Carilho. Seja muito bem-vinda, Carilo. E a Adriane hoje tem live à noite, muito bem. Então, os nossos pensamentos, né? Nós estamos aqui na 11ª lei das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Então, os nossos pensamentos, elas são essas criaturas vivas. E essas criaturas vivas, elas vão se conectar com outras do mesmo jeito, que estão na mesma vibe, que estão na mesma energia. Então, as pessoas que mais pensam em escassez, são elas que mais vão ter problemas com o financeiro. Por quê? Porque estão atraindo. Seja bem-vinda, Kátia. Então, elas vão estar atraindo as mesmas pessoas. As energias, elas vão estar se atraindo. Todas as pessoas que vão reclamar de trabalho são as que mais vão ter motivo para estar reclamando ali no trabalho. Todas as pessoas que reclamam da saúde vão ser as que mais são perseguidas por doenças. Por quê? Porque a tua energia que você está criando no teu estado emocional, ao invés de estar preocupado com o externo, você está criando de dentro para fora a realidade que você vai viver. Independente se tem consciência ou não. Coloquei o foco do meu pensamento, a atenção do meu pensamento está naquilo, é aquilo que eu vou criar, tá? Agora, do mesmo jeito, por isso que é maravilhoso, as pessoas que mais falam de prosperidade são as que mais vão prosperar, são as que mais estão prosperando. As que mais falam de alegria são as mais alegres. E as que mais praticam o bem-estar são as que mais têm saúde. Isso não é novidade para ninguém. Então, o nosso estado de espírito é quem produz, né? O nosso estado de espírito é quem produz. Então, o nosso estado de espírito é produzido pelo nosso pensamento. Que tal a gente ficar pensando antes de pensar? Pensar no que quer pensar no que está pensando.
né? O que é que eu estou pensando? Então eu tenho autoconsciência para saber o que é que eu estou pensando. E no que eu estou pensando, aí eu vou usar a consciência. Tá correto? É bom? Tá de acordo com aquilo que eu já defini? Então a gente tem que se concentrar em apenas uma coisa durante o tempo necessário que for, até dominar esse pensamento completamente. Pois quando a gente se prepara psicologicamente para algo, isso acaba acontecendo. Quando a gente pensar, né? Quando pensamos por pensar, estamos nem aí, ó. Nem atitude tomamos em relação aos pensamentos que estão vindo, mas nos focamos nesse pensamento, as ações que tomamos vão impactar os nossos resultados, porque vamos estar conectados a esses pensamentos com a atenção predominante naquilo que queremos, que pode ser o que você quer e pode ser o que você não quer, só que você, por causa dessa ação, você vai ter um resultado. Tá? Independente se era o que você queria ou não. Então, nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, não consegue obter sucesso, nem acumular nenhum tipo de riqueza, se não criar um estado emocional de dentro para fora, a alegria, o entusiasmo de ser aquilo que pretende realizar. Então, eu penso que eu vou ter aquilo, eu penso que eu vou fazer aquilo. Vamos supor aqui uma pessoa que quer ser mãe. Então, a pessoa está ali lutando, está fazendo os tratamentos, está fazendo tudo porque quer ser mãe. Quando ela pensa que ela vai estar com o bebê dela no colo, quando ela pensa que ela vai estar amamentando, imagina como é que essa mulher fica. Muitas chegam até chorar. Então aquilo ela está com foco nessa atenção. A pessoa que pretende abrir um negócio, a pessoa que pretende ser um profissional, então ela começa a estudar sobre aquilo, ela vai se sentindo do jeito que ela será no futuro, mas ela sente tudo já no presente, tá? Ou seja, o sucesso chega para quem desenvolve um estado de espírito de sucesso, do mesmo jeito que o fracasso chega para quem desenvolve também um espírito de fracasso. O estado de espírito é criado pelas nossas emoções, e as nossas emoções resultam dos pensamentos que vêm, que a mente domina. Então você tem que estar ligado no que você está pensando. Deu para entender? A realidade que criamos não depende. A gente cria a nossa realidade, a gente vai dizendo. Só que a realidade que a gente cria não depende apenas daquilo que a gente pensa. Depende muito mais do foco. Onde é que nós estamos pondo intensidade? Pomos a atenção naquele pensamento. Então, quanto de atenção a gente não põe naquilo que nos falta? Na conta que está para chegar, na conta que está para pagar, no dinheiro que ainda não deu, na coisa que ainda não tem. Então a gente põe a atenção naquilo que a gente não gostaria de estar, mas por estar com a atenção vai ter muito mais daquilo, tá? Isso é que cria a nossa realidade. É isso que cria a nossa realidade. Então o modo como a gente respeita o pensamento, a intimidade que a gente tem com esse pensamento, com essa ideia, a intimidade, o respeito que a gente dá para ela, é exatamente aquilo que vai criar. Daí começa, né, alguns não aceitarem ou não entenderem o que é que se diz quando nós criamos a nossa realidade. Qual a confusão? Quando a gente diz assim, ó, não criamos a realidade que desejamos. Nós criamos a realidade que colocamos o foco da atenção do nosso pensamento por tempo suficiente. Então nós criamos a nossa realidade, mas às vezes não é a realidade que a gente deseja. Por quê? Porque aquilo que a gente deseja, a gente não coloca o foco do pensamento pelo tempo que tem que ser. E o tempo que tem que ser, Maria? Eu vou ter que sustentar esse pensamento por 10 horas, por 24 horas? Você não precisa ficar monitorando o seu pensamento. Você precisa criar emoção toda vez que você pensar naquilo que você deseja. Emoção boa. Você não pode estar criando dúvidas com isso. Então você cria aquele pensamento, você cria as emoções que você vai alimentando ele, são criaturas vivas. Então como é que você se sente se tiver realizado? Quando tiver realizado? Então é desse jeito que você já vai estar, que é o que muitos vão falar na lei da atração, que mais importante do que a lei da atração é a vibração que você está para atrair aquilo que você quer, tá? Então, se nós quisermos sucesso e riqueza, mas nos mantemos, né, num estado de falta, de pobreza, a mente cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de dúvida, é a mesma coisa da gente estar em um lugar, estou num determinado ponto, tô no noroeste, mas aí eu quero comprar uma passagem para o sudeste, quero uma passagem para São Paulo, e eu compro uma para o Recife. Ao invés de eu vir para o sudeste, eu vou diretamente para o nordeste. Eu nunca vou conseguir chegar lá. Por quê? Porque eu estou procurando as coisas em direção contrária, tá? O pensamento tem que estar bem selecionado, bem escolhido, como Jesus ensinou ali aos seus apóstolos. Como é que ele ensinou? E tudo o que pedirdes, crendo, o receberás.
Ele nos ensinou a criar essa realidade com 3 palavras. Né? Pedir, crer e receber. Você pede, você crê que você já recebeu. Então pronto, já está criando ali tua realidade. O segredo da transformação da realidade está, aqui também é um outro ponto que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. O segredo da transformação da realidade está em aceitação da condição atual. Se eu não aceito a condição atual que eu estou resistindo a ela. Então eu estou colocando força para estar resistindo, para estar negando. Então quanto mais eu resistir, quanto mais eu colocar força para estar resistindo, eu estou colocando o foco da minha atenção nessa resistência. Se eu coloco o foco da atenção nessa resistência, ao invés de eu criar o que eu quero, eu continuo criando mais daquela situação atual que eu estou. Tá? Eu continuo criando mais disso. Ou seja, se odeio o que tenho, passo o tempo todo nisso, crio muito mais disso. Eu odeio isso, nossa, que situação terrível, mas aí eu tô ali o tempo todo, além de reclamar, murmurar, colocando ali o foco da atenção nisso, é disso que eu vou ter. Então é imprescindível saber o que se quer e ter uma imagem clara para pensar nisso o tempo todo e ser feliz porque já tomou posse. Isso já é seu. Ainda que os olhos não creiam porque não estão vendo, ainda que os ouvidos não acreditem porque não estão escutando, é real. Você não pode duvidar porque você já tomou posse. Então tem que ter esse poder de tomar posse, tá? E mesmo com a mente disputando com o que temos e com o que temos de verdade, com o que queremos, então vai ficar aquela disputa. Essa realidade que vivemos e a realidade que a gente deseja criar. Quem é que vai vencer? A que a gente der mais atenção, tá? Você pode estar querendo uma coisa, mas está dando atenção a outra, vai ser mais daquilo que você vai ter. Então, tome posse do que está para chegar, mantendo um sentimento positivo de alegria e liberdade. Não seja impaciente e nem se desmereça. Alimente a sua esperança com entusiasmo, sempre sonhando, porque o estado de espírito é quem vai produzir a tua realidade. O sucesso e a riqueza começam por uma disposição da mente. Por começarmos a pensar em uma coisa, colocarmos a atenção nela, não importa de onde tenha vindo a ideia, tá? A nossa mente vai começar a trabalhar para transformar esse desejo em realidade. Sempre que você tiver com desejo mesmo, mental, você coloca aquilo na sua mente, você começa a desejar com o seu coração, você está sempre pensando e você está sempre buscando resposta de como realizar, a mente vai trazer essas respostas para você. Os nossos pensamentos são energias poderosas. Tudo que existe nesse mundo foi criado a partir deles. Então a gente dispensa essa energia, esse poder todo, porque a gente não sabe pensar. A gente está deixando uma máquina de criar uma potência dessa, fazer aí o que ela quer. Então cria aquilo que a gente não quer, tá? Por quê? Porque não tem governo, porque não tem domínio. É o foco da atenção do pensamento que produz a emoção, ou seja, o pensamento está onde a emoção está. A maneira que sentimos revela o ponto da criação. Então o que eu estou sentindo, do jeito que eu estiver sentindo, a emoção que eu estiver tendo é desse jeito, esse é o ponto, é dali que parte toda a criação da minha vida. Então as emoções que a gente sabe, se a emoção é quem está sendo o meu ponto de criação, quais são os tipos de emoção que tem? É muito fácil, só tem 2 tipos de emoção. Você só vai ter emoção positiva ou emoção negativa. As emoções positivas vão te fazer bem, são aquelas que te fazem bem só de você pensar. As emoções negativas são aquelas que te fazem mal só de você pensar. Então, como negativa, a gente pode estar citando aqui a culpa, a preocupação, a inveja, a ansiedade, a raiva, a frustração, aborrecimentos, desgosto, dúvidas, vai ficar agitado só de pensar em alguma coisa. Então isso é tudo situações negativas. Eu comecei a pensar nisso, é isso que eu estou criando muito mais. E as positivas? Positivas, quando eu começo, qual a emoção? Essa emoção que eu estou tendo é uma emoção de satisfação, é uma emoção que me deixa calmo, me dá alívio, é uma emoção de amor, de fé, de entusiasmo, né? De orgulho, eu estou sentindo admiração, estou tendo empatia, estou tendo paz com esse sentimento. Então, o que eu estou criando na minha vida é a partir disso aqui também. Então, com a emoção que estivermos sentindo, estamos criando a nossa realidade. Vamos ter muito mais do mesmo. Sempre que você estiver sentindo alguma coisa, você vai estar criando mais do mesmo, tá? Se nós estamos nos sentindo tristes, imagina o que é que vai acontecer com as pessoas que estão alegres. É água e óleo, não vão se misturar.
até por uma questão de respeito. A pessoa que está se sentindo triste, o outro que está alegre, ou vai saber que vai ser contaminado pela tristeza dele, ou vai ser uma falta de respeito. A pessoa está ali com motivo de tristeza e você chegar com a sua alegria. Então, quando você está triste, as pessoas que são alegres ou que estão alegres não vão querer ficar perto de você. Assim como as pessoas que se sentem fracassadas, a confiança delas cai. Quando a confiança delas cai, a força de vontade delas também vai desaparecer. Se você não mudar, se a gente está se sentindo desse jeito e não mudar a emoção, a nossa maneira de pensar para mudar o nosso emocional de dentro para fora, a gente vai estar produzindo mais fracasso, mais tristeza. Quanto mais você se entregar àquela emoção, se você não mudar o seu estado de emoção, o seu estado emocional, mais disso você vai estar produzindo e produzindo muito. Então, às vezes as pessoas não entendem por que é que tudo para elas parece que dá errado. Dá errado porque está colocando o foco ali, tá? Quando a gente se sente pobre, mas tão pobre, acreditando que a gente não tem nem o que dar, né? E ainda tem gente que brinca e fala assim, só não estou pedindo esmola porque, sei lá, porque não tem a bolsa, porque não tem o pinico, porque não tem o não sei o quê. Então, quanto mais você acredita nisso, mais pobreza você cria. Se nós estamos ressentidos com alguém, mais ressentimentos também a gente vai criando ao nosso redor, tá? Se a gente está sentindo que ninguém está prestigiando a gente, está pensando nisso, mais situação de desprestígio também vão acontecer. Agora você pode experimentar, eu posso experimentar como é que eu me sinto quando eu estou feliz, né? Quando eu sei que eu estou prosperando, quando eu sei que os meus negócios estão indo bem, quando eu sei que as minhas vendas estão indo bem, quando eu sei que eu estou produzindo aquilo que eu gostaria de produzir, a gente se sente como? A gente se sente agradecido. A gente sabe que a nossa profissão está crescendo, então você tem uma atitude de entusiasmo, de empolgação. E aí você cria mais o quê? Mais pensamentos, né, de emoções boas. E quanto mais você cria esses pensamentos de emoção boa, a sua energia fica boa, mais você se conecta com pessoa que está na mesma energia de abundância. E mais novos negócios, e mais novos contatos, e mais tudo vai acontecendo. Então, do mesmo jeito que acontece para o bem, acontece para o mal. Se eu também estou me sentindo um João Ninguém, se eu estou me sentindo que não adianta fazer nada, eu só vou me juntar com a turma do mesmo jeito. E vai cada vez mais, cada um se reclamar, cada um se lamuriar mais, tá? A gente tem que passar a observar o nosso comportamento e o comportamento das outras pessoas. Para quê? Para a gente comprovar. É só para comprovar que quem tem mais resultado são as pessoas que são mais felizes, são as pessoas que são mais motivadas. Então você vai observar tanto perto de você quanto o seu. Quanto mais motivado elas forem, mais felizes elas são. E aquelas que não têm resultado? É aquelas que costumam criticar e costumam reclamar. Então cada vez mais elas vão ter mais motivo para estar criticando, para estarem reclamando. Quanto mais elas fazem isso, mais vão estar multiplicando, tá? O que é que a gente tem que fazer de verdade? Vigiar, para não cometer o erro de pôr o foco da atenção naquilo que a gente não quer. E assim a gente vai gastando, se desgastando e gastando a nossa energia criativa. Vamos estar com essa energia criativa criando exatamente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não deseja. Por quê? Porque estamos gastando ela onde não deveria. Se a gente quiser obter sucesso, precisamos urgentemente traçar o nosso propósito definido. Você tem que traçar o seu propósito. O que é que você está querendo? Para poder ter um objetivo para perseguir, para se levantar todos os dias, para sonhar. Já ouviu falar que a alma que não sonha já está morta? Então, depois que eu traço o objetivo, depois que eu tenho sonho, depois que eu quero aquilo, então todos os dias eu tenho que me levantar sem distração, porque eu tenho que pensar naquilo, eu tenho que fazer tudo para chegar ali, sem a ilusão que basta querer e pensar. Não vou ficar aqui só pensando de braços cruzados, vou pensar. Tem que ter foco da atenção pelo tempo necessário. Ter foco da atenção é você, com a atenção que você está dando, dali vai surgir as emoções que vão levar você a ter a reação. E nessa reação você vai fazer até ter o resultado que você está buscando, tá? A nossa riqueza depende do nosso estado de espírito. E só quando a gente perceber que nós estamos manifestando tudo aquilo que a gente pensa, nós estamos prontos para nos sentirmos mestres na arte de comandar e pensar com qualidade aquilo que a gente precisa pensar.
Nós vamos estar num ponto tão bom de consciência que nós vamos estar prestando atenção no que estamos pensando e controlando conscientemente o pensamento nesse momento, a ponto de criarmos um estado de espírito que vai estar em sintonia com o que estamos desejando. Nesse momento, o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, não existe dúvida, não existe resistência, não existe a mente chegar e dizer assim, mas você não sabe que isso não é para você, mas você não tem isso, mas você não tem aquilo. Não, você vai estar comandando, você vai estar um andar superior, é você quem manda, é você quem pensa. Não é o que a mente quer pensar. Então, assim a gente vai estar agindo naturalmente como age um escultor. Como é que um escultor age? Para você, Marlene, que tem aí os meninos santeiros aí da laje, então como é que aqueles meninos agem? Quem trabalha com barro, pega ali seu monte de barro e vai começar a imaginar qual é a imagem que ele vai tirar dali. Os santeiros que trabalham com madeira, o que é que eles pensam? De repente eles pegam o tronco e eles começam a imaginar se vai sair um animal, se vai sair um santo, se vai sair uma carranca. Só que eles vão controlando o que eles querem pensar para poder ter o que eles querem. Então eles controlam o pensamento. Enquanto eles olham, enquanto eles modam, eles vão fazendo até ter um resultado que vão deixar eles felizes. Então a gente também pode estar fazendo a mesma coisa com aquilo que a gente quer criar. O foco da atenção do nosso pensamento tem que ser controlado por nós. Só que o que é que mais acontece? O nosso lado racional, o lado da razão, aqui trabalha ao contrário, aqui vem nos prejudicar. Por quê? Porque essa razão que quer resolver tudo com gesto, com palavra, com as atitudes, com os comportamentos, com a personalidade do externo, e a gente quer fazer tudo muito rápido, com gatilhos, com os atalhos, isso vai fazer o quê? A gente esquece o maior poder que a gente tem e que está de forma invisível, que é a nossa energia, que existe conosco, existe na gente e que ela se comunica tanto conosco como com os outros pela maneira física, se comunica pelo corpo, se comunica pelo que a gente faz, mas é uma energia nossa, invisível, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que externamente vai acontecer para os outros verem. Então, o maior poder, ele vai estar de forma invisível, que é essa energia que existe dentro da gente e que se comunica tanto conosco como com os outros, tá? E assim vai atraindo. Aqui a gente vem e traz aquela mente mestra, né? Joana Dark, seja bem-vinda, tá? Minha Joaninha. Hoje nós já estamos há muito tempo, tá? E o pessoal tá entrando e caindo. Ainda bem que eu fiquei, tá? Seja muito bem-vinda. Essa comunicação, e depois se você quiser você assiste, porque a gente está falando de como a gente cria o nosso pensamento, cria a nossa realidade com o nosso pensamento. E até aqui eu destrinchei qual a nossa responsabilidade, como a gente faz para criar mesmo, saber criar. O que é que eu quero? Porque eu estou criando, se eu quiser eu estou criando, se eu não quiser eu estou criando. Não é aquilo que eu queria, mas eu estou criando. Porque a realidade, por mais que outras pessoas, inteligente que seja, não cria realidade nenhuma para você. Quem cria somos nós. Por quê? Porque a gente até aceita o que os outros criam, mas nós temos a liberdade de escolha, tá? E a liberdade de escolha, principalmente de pensar. Então, essa comunicação que a gente tem, que é a nossa energia interna, que se comunica conosco e com as energias dos outros, por isso que a gente atrai tanto o que é bom como o que é ruim, depende do que você está pensando, depende do que você está vibrando. Essa comunicação acontece através das emoções, que por mais silenciosas que sejam, vão causar grandes impactos, independente do momento das circunstâncias. As emoções, por mais que ninguém saiba, elas são silenciosas, mas elas estão causando impacto ou nos outros ou em você, tá? E para a gente saber se o que nós estamos pensando é o que nós deveríamos pensar, se é de verdade aquilo que vai me levar para onde eu quero, será que é isso? Eu estou em dúvida agora, eu estou pensando isso, será que isso é verdadeiro? Será que é dessa maneira que eu deveria estar pensando? A gente só basta prestar atenção na sensação, nas emoções que a gente está tendo. Lembra que o pensamento... Tudo começa no pensamento, então o pensamento vai criar o teu sentimento, para depois o teu sentimento criar uma ação para poder você ter um resultado, tá? Só que isso não é assim tão simples, né? Aqui a gente pode estar prestando atenção nas emoções para poder você, de cara, você já detectar se o que tá... Só tem dois tipos de emoções, a boa e a ruim, a negativa e a positiva. Se o que eu estou sentindo é o que faz eu criar a minha realidade, a partir dali, esse é o ponto, é onde eu tenho que
que focar o meu pensamento, a atenção dele tem que estar no que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo, eu posso estar mentindo com o pensamento, mas a emoção que o meu corpo sentiu, que reagiu, não é mentira. Então eu posso estar... Laura Marco Marim, seja muito bem-vinda, tá? Então eu posso estar aqui, ó, ao invés de eu estar pensando, se o meu pensamento é o que está me levando para a realidade que eu quero, será que ele não está me enganando? Então eu foco no que eu estou sentindo, na emoção que ele está produzindo, tá? Essa emoção não é a emoção que vai fazer você ter a reação. Quem faz você ter a reação começou lá no pensamento. Então o pensamento é quem vai fazer você ter a emoção. Então só que o pensamento eu posso expressar, eu posso dizer o que eu quiser. Quando eu digo o que eu quiser, eu disse porque eu dominei o meu pensamento, mas o meu sentimento só eu sei. Então a emoção não mente para você, tá? O nosso pensamento a gente controla. Então por controlar eu posso deixar sair o que eu quiser, tá? Eu posso deixar sair o que eu quiser, mas isso não significa que o sentimento eu me enganei com ele. Não, eu posso fazer de conta que estou me enganando. Então nós podemos também passar o dia todo pensando qualquer coisa. Às vezes a gente nem percebe o que é que a gente passou o dia todo pensando, nem damos importância, tá? Mas o corpo vai estar denunciando o que a gente está sentindo. Nós tomamos consciência do que nós estamos sentindo. Não tem como você não presta atenção às vezes no que pensou, mas no que o teu corpo sentiu não teve como você escapar. Então às vezes foi um ataque cardíaco, às vezes foi um susto, às vezes não interessa. Antes daquilo passou um pensamento, tá? E só há dois tipos de emoções que sentimos: as que nos fazem sentir bem e as que nos fazem nos sentir mal. Com o que nós estivermos pensando no momento, no agora que a gente está criando a realidade que a gente está vivendo, tá? Nós estaremos criando essa realidade consciente ou inconsciente. Que a gente esteja gostando ou não esteja gostando. Se eu estou num momento muito ressentida, se eu estou num momento de muita mágoa, de muito ódio, de muita raiva, ou se eu estou num momento de alegria, tudo isso eu estou criando realidades minhas, tá? Nos sentimos muito bem quando nós pensamos no que queremos. Se eu penso, Ramon Ferraz, seja bem-vindo. Se eu penso no que eu quero e é um desejo que eu tenho, eu me sinto muito bem, eu me sinto entusiasmada, eu me sinto alegre. Então eu vou saber se eu estou pensando o que eu deveria porque eu estou me sentindo bem. Se eu estou me sentindo nesse momento com angústia, se eu estou me sentindo isso e aquilo, é porque eu já estou perdendo o foco do meu pensamento. Eu já não estou focado onde eu deveria estar. Então, eu tenho que estar com foco nas minhas emoções. Como é que eu estou me sentindo agora? Agora, nesse momento mesmo que eu estou. Como é que eu estou me sentindo? E se eu pensar no que eu quero chegar, o plano que eu tenho para daqui a 1 ano, para daqui a 2, para daqui a 5, como é que eu me sinto nesse momento? Como eu estiver me sentindo, eu vou estar criando essa realidade, tá? E aí a gente vai para poder estar pautado, para poder estar embasado no que você sente, é o que você atrai, é o que você cria. Lembremos de Jó em 3,25. Porque aquilo que temia me sobreveio. Aquilo que temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Quanto mais medo você tinha que ia acontecer, mais vai acontecer. Então as emoções negativas, elas revelam duas coisas, né? Elas revelam que há algo que a gente deseja. Então, por eu estar sentindo mesmo uma emoção negativa, significa que eu desejo alguma coisa, só não estou conseguindo alcançar, só não estou conseguindo sentir felicidade com aquilo. Se eu não estivesse desejando nada, eu não sentia nada, eu era apático. Então, se eu estou sentindo algo que não é bom, estou sentindo uma preocupação, estou sentindo um medo, estou sentindo uma angústia, é porque tinha alguma outra coisa que eu estava desejando. Eu vou voltar de novo o meu pensamento e o foco naquilo que eu desejo. Não é nisso que está acontecendo. Então, uma outra coisa que as emoções negativas também revelam é que o foco que a gente tinha que estar está desviado do que a gente deseja. Porque se a gente estivesse pensando no que realmente a gente quer, a emoção seria positiva, seria essa emoção de alegria. Se eu estou com uma emoção ruim, é porque o que eu desejo eu não estou pensando naquilo. E eu não posso desviar o meu pensamento. Eu não posso estar colocando na minha cabeça coisas que eu não quero, porque senão eu crio aquilo. Então nós devemos estar nos perguntando o tempo todo: o que é que eu quero? E eu estou ignorando.
O que é que eu quero na minha vida? O que é que eu quero para esse ano e eu estou ignorando? Então você vai focar no ponto de criação e prestar atenção no pensamento. O foco da atenção é que vai pôr o estado de espírito que a gente precisa para criar essa realidade. Porque é o estado de espírito, é a tua emoção quem vai criar. É a tua emoção quem vai fazer você ter uma reação de qualidade boa ou de qualidade ruim. Mas tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, logo, no pensamento, tá? Se a gente focar nessa criação e a gente prestar atenção nesse foco de pensamento, a gente vai ter a facilidade de criar aquilo que a gente deseja, não aquilo que a gente não queria. Ou seja, mesmo que a gente queira, mesmo que queiramos muito, não, no presente, mesmo que a gente queira alguma coisa, no presente, se o foco estiver desajustado, estiver com sentimento de dúvida, de fracasso, o que vai acontecer é o que está merecendo a atenção para a criação. Então, a criação vai vir daquilo que você está dando atenção. Nós temos que, e isso a gente precisa fazer com muita maestria, vamos ter que desenvolver a habilidade de estarmos sempre felizes. É dar graça em tudo. Então você tem que desenvolver essa habilidade de estar sempre feliz, sempre grato, sempre satisfeito, mesmo que você ainda não tenha alcançado aquele estado desejado, aquilo que você desejava, aquilo que é o teu sonho, aquilo que é os teus planos. Só que você já tomou posse na certeza. Do dia que você botar a mão, então desde esse momento você já tem esse mesmo sentimento. Então esse é o estado de espírito que você cria para pelo menos o quê? Essa perspectiva, essa expectativa que você tem até esse dia chegar é positiva, você não vai estar perdendo nada. E enquanto você estiver no processo, fazendo a jornada para atingir isso aí, você já está sendo feliz. A felicidade é um estado de espírito que acontece só agora. Você não fica feliz no passado, você não fica feliz no futuro, você fica feliz agora. Então esse momento eterno, essa eternidade do agora, ela não chega no futuro. Então tem que ser agora. Eu estou esperando mudar o meu estado de satisfação depois que eu conseguir o meu plano. Você só está criando mais coisas ruins. Você tem que estar feliz, contente e satisfeito, porque você sabe que já deu certo. Só os seus olhos não estão vendo, só os seus ouvidos não estão ouvindo. Você só não está acreditando porque é que nos devotos de São Tomé, né? A gente precisa pegar para ver, para crer, só que isso pode demorar. Esse processo, enquanto acontece, você já tem que estar na certeza que você vai fazer ele acontecer. E enquanto isso, você já está grato, já está satisfeito, porque você sabe para onde você está indo. Você não traçou um caminho, você não traçou uma rota, você não está com um propósito definido na sua mão, tá? Então, esse estado de espírito feliz, grato, vai fazer você chegar nesse objetivo mais rápido do que o que você traçou, mais rápido do que o que você pensou. Quantas pessoas a gente não conhece que já traçaram seus objetivos, colocaram no papel, no plano, fizeram tudo para acontecer. Uma coisa que era para acontecer com 5 anos, com 3 já estava acontecendo. Se você não se desviar o que você planeja para um ano, menos de 6 meses você consegue. Do mesmo jeito que se você planejar alguma coisa para o final do mês, se você colocar foco, se você começar a ação, se você começar com contentamento, em menos de uma semana você já tem conseguido aquilo. Basta focar e basta fazer, na satisfação, não é na lamúria. Então é arregaçando as mangas mesmo e criando, porque você é um criador, tá? Essa 12ª lei nos ensina que pensar com precisão é o continuar, é o contínuo reconhecimento da experiência de vida que queremos, tá? E termos a habilidade de manter o pensamento focado. Nisso, focado no que a gente quer, até a gente criar esse estado de espírito igual ao que a gente deseja no dia que pegar. Então você tem que ter essa habilidade. A habilidade de pensar com precisão é você ter o reconhecimento, continuar reconhecendo, tendo a experiência, né? Desenvolvendo essa habilidade, mantendo o pensamento focado naquilo que você quer, naquilo que você vai fazer, fazendo as ações que necessita, até você criar o estado de espírito. A partir do momento que o teu estado de espírito fica naquela alegria, naquela satisfação, você já está vivendo aquilo mesmo sem aquilo chegar. Então vai chegar muito mais rápido, porque a tua mente vai trazer as respostas, as dúvidas que você tinha vão ser todas resolvidas, tá? Então eu espero que a gente tenha entendido que precisamos ter liberdade e poder, para escolher o que queremos, para a gente criar o que realmente está buscando.
Precisamos nos libertar da identificação com a mente, com os moldes mentais que a gente tem e que são eles que escolhem os pensamentos que geram as emoções. Se a gente tiver identificado com os nossos moldes mentais, nem sempre vai ser o que você queria pensar. Por quê? Porque tudo que você sabe já está no passado. Então não vem nada criativo, não vem nada novo. Se tudo que tem e você sabe, só te trouxe até aqui. Então se te trouxe até aqui, você está muito feliz, muito bem. Então está procurando o quê? Se a gente está procurando alguma coisa a mais, é porque tem mais para ser feito. Então a gente precisa colocar o foco nisso, tá? E aí a gente gerar as ações, desenvolver essas ações até ter os resultados que a gente deseja. Lembrando sempre que as emoções são as emoções, porque são elas que fazem acontecer e elas são reflexos desses modos mentais. É aquilo que a gente traz em tantas outras lives. PSC, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera um resultado. Então, primeiro eu penso para poder sentir, para poder, depois que eu sinto, eu me comporto. E depois que eu me comporto, eu tenho uma reação. Eu vou fazer alguma coisa, esse resultado vai ser agradável ou não. Só que isso é muito simples. A gente precisa entender que pensamentos que produzem sentimentos e emoções produzem resultado, as nossas emoções, como ressentimento, raiva, medo, insegurança, elas vão trazer o quê? Todas essas vão trazer histórias para a nossa mente. Então, sempre que você for querer fazer alguma coisa, essas histórias vão vir para você, lembrando que você não é capaz. Por quê? Porque eu estou identificada com o que eu já vi, com o que eu já vivi. Então, mesmo que não chegue dizendo, você não é capaz, você não tem um diploma, você não tem isso, não tem aquilo, a sensação que o meu corpo vai sentir, a emoção, vai me fazer não pegar aquelas oportunidades, não dar o passo adiante que eu tenho que dar, tá? A nossa mente que está condicionada não vai deixar agir, vai me fazer reagir. Por conta do quê? De um pressuposto mental. Eu já estou pressupondo que eu não dou conta, eu já estou pressupondo que não é para mim. Então, os pressupostos mentais é o que vão arrebentar com a gente. Por quê? Porque estão tudo condicionado ali nos padrões que a gente já vem trazendo, com o molde que a gente enxerga o mundo. Então, esse molde é o que vai fazer você não avançar. A gente tem que aprender a se libertar disso. Como? Dissociando disso. O que eu sei ou o que eu não sei não interessa. A partir do momento que eu vou traçar um novo plano, eu vou colocar os pensamentos e a força necessária para isso acontecer, me colocando como comandante, não como a comandada do meu pensamento, do molde que eu já tinha, dos medos que eu já tinha. Então a gente tem que dar atenção às nossas emoções. Como é que a gente está se sentindo nesse momento? Pois é esse estado de espírito, quando eu penso nas coisas que eu quero fazer, é esse estado de espírito que vai me fazer criar. Então eu tenho o meu plano, eu já tracei tudo direitinho, mas sempre que eu penso nele eu morro de medo. Não vou conseguir avançar, não vou conseguir sair dali, tá? Eu tenho que ter o meu propósito definido. Depois que eu tenho o propósito definido, eu passo a criar euforia, né? Rosa, né? Não, acho que é Rose Nascimento, seja bem-vinda, tá? Então eu tenho que definir o meu propósito, eu tenho que, quando eu pensar nesse propósito, eu tenho que estar me sentindo muito bem, porque esse momento do sentimento, essa emoção é o que vai fazer eu criar muito mais daquilo que eu queira ou que eu não queira. Se eu penso no meu propósito, cada vez eu penso nele com medo, ao invés de eu estar criando o que eu quero, eu estou criando exatamente o contrário. Então eu preciso estar com este estado de espírito. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, alguém entrou, tá querendo entrar, meu bem? Rose Nascimento, você quer entrar? Me dê um ok aí que eu aceito, tá? Porque às vezes a gente erra ali também, né? Mas se você quiser entrar ao vivo, eu aceito. Então, quando nós pensamos, né, no propósito que a gente tem, nós temos que ter esse estado de espírito aqui muito bem definido, muito bem, com entusiasmo, com alegria. Para quê? Para que eu possa criar. Quanto mais eu penso, mais euforia eu tenho, mais eu vou ter força para organizar o esforço que eu preciso para realizar esse plano, tá? E o meu corpo, o teu corpo, quando pensa nisso, a gente tem uma energia, a gente tem uma reação. Então é aquilo da vibração. Como é que eu vou estar vibrando? Nosso corpo é ponto de energia. E é esse ponto de energia quem vai determinar a qualidade da ação que eu vou ter para desenvolver. Desenvolver a ação para poder ter o resultado de qualidade ou não, tá?
Essa energia é quem vai me dar a força, a reação que eu vou ter para ter o resultado, que pode ser satisfatório ou não. Então eu tenho algo para realizar. Eu até pensei, eu não percebi que eu pensei porque eu não selecionei o meu pensamento. Esse pensamento me causou uma emoção. Essa emoção, que é pura energia no meu corpo, é que vai determinar se eu vou procrastinar ou se eu vou fazer. Dá para vocês entenderem? Então essa energia vai me dar o resultado favorável ou desfavorável. Por quê? Porque eu me entreguei para ela, porque nós somos energia pura, tá? Todo o processo de criação acontece primeiro na mente. A emoção define a ação que vamos ter ainda na nossa cabeça. A mente já decide a ação antes dela vir para a forma física. Então isso é muito rápido, né? Eu penso, mas antes de eu agir, eu já tenho um filme todinho, foi muito rápido na minha cabeça. Eu só vou fazer porque eu já vi aquilo, tá? Esse resultado físico não é uma consequência da ação, é uma consequência do molde mental. A chance aumenta quando fazemos o uso do aumento de espaço entre os estímulos e as respostas. Isso a gente viu muito nas leis, né, os hábitos eficazes para o sucesso, né, ali dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Steve Covey. Então a chance da gente pegar, o estímulo me chega, né, uma pessoa que vai me irritar, um problema que vai me chegar, o estímulo vem do externo. E aí eu aumento entre o momento que chegou e a resposta que eu vou dar, se é imediata, que é só uma reação, eu não pensei nisso. Então eu aumento esse espaço aqui com o meu poder de escolha, tá? Como é que eu aumento o meu poder de escolha? Eu me afasto do pensamento, eu não me identifico com ele, então eu assumo o controle sobre ele. Então eu desenvolvo, e eu e você, a gente precisa ter essa habilidade de desenvolver o poder de escolha. Onde é que eu posso desenvolver esse poder de escolha? E aí a gente viu tanto ali nos hábitos eficazes do sucesso. Nós temos que o Senhor nos deu os 4 dons que a gente pode estar usando nesse momento, para poder estar dando uma resposta adequada ao estímulo que chega. Então nós somos os únicos que temos a autoconsciência. Eu tenho o poder de pensar sobre o que eu estou pensando. O que eu estou pensando agora é correto ou não? Eu posso pedir para você olhar para onde você está, agora, nesse momento. Onde você está? Eu quero que você se afaste de você e veja onde você está, que roupa que você está usando, o que é que você está fazendo nesse momento. Então você é a única que consegue sair do seu pensamento para poder pensar sobre aquilo. Então você vai saber, você tem essa autoconsciência, tá? A gente pode estar usando a autoconsciência, a consciência, o poder da imaginação e principalmente da vontade independente. Então a vontade independente é aquela que vai fazer você, ao invés de procrastinar, ao invés de ceder às tentações da mente que quer, né, deixar você ali procrastinando, você vai, você faz, porque você já definiu. Então você usa esse dom, você usa esse poder da autoconsciência, da consciência, da imaginação e da vontade independente para poder estar dando a resposta adequada aos estímulos que chegam. Então isso faz com que eu possa escolher o pensamento que eu quero e colocar o foco da atenção nesse pensamento para criar a realidade que eu desejo. Por quê? Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não entenda, a realidade que eu crio, ainda que seja inconsciente, é a realidade que eu tenho. Ninguém cria uma realidade para você. Eu tenho a realidade que eu crio. Eu só não sei os processos de criar, por isso que a gente sofre tanto. Tá? E durante a live toda, para quem chegou agora, foi exatamente o destrinchar dessa lei. Pense com precisão. Precisão de quê? De desenvolver a sua realidade, o que você quer, tá? Então nós explanamos isso também aí dos poderes, desses 4 poderes nas leis do sucesso, tá? Uma dica que eu posso estar deixando hoje: desenvolva a habilidade de dissociar-se da sua mente. É isso que eu pedi para vocês fazerem agora. Eu estou sentada aqui, eu posso fazer isso agora. Eu estou me vendo na tela, eu estou aqui em frente, eu estou fazendo para você, mas eu tenho a capacidade de me ver como se fosse de costa, de frente, me assistir no que eu estou fazendo. Então eu tenho a autoconsciência. Eu posso, como é que a gente diz? Eu posso consultar os meus pensamentos para saber se eles são certos ou não e decidir se eu quero pensar aquilo ou se eu preciso ter essa ação, que tipo de pensamento eu devo estar desenvolvendo agora. Então a gente precisa desenvolver essa habilidade de dissociar-se, não ficar associado com a nossa mente, criar na nossa mente um vazio mental para poder assumir o controle e criar consciência.
A consciência que a gente cria é maior do que o nosso pensamento. Ele está a níveis acima. A gente se torna o pensador e não o pensamento. Então, se tornando o pensador, você tem a liberdade de pensar o que você quiser, não o que a mente traz para você já estar pensando, tá? Então, a gente precisa criar consciência e iluminar o mundo das trevas, da ignorância. E o que é as trevas da ignorância? É acreditar que a qualquer momento, eu posso criar minha realidade, então eu vou ficar aqui pensando e eu vou ser o milionário, o próximo milionário. Então você não tem a consciência de que para se tornar um milionário, para você mudar o seu estado de vida, mudar o seu status, você precisa desenvolver algo, que isso vai levar um tempo, que você vai ser muito bom naquilo que você vai fazer, a ponto do universo lhe dar de acordo com o que você está entregando. Então você começa a iluminar essa escuridão da ignorância. E na escuridão da ignorância vai ter sempre aqueles que vão estar buscando atalhos pela personalidade do externo, os atalhos muito rápido, é curso disso, curso daquilo que você faz, o que você deixa de fazer para se tornar o próximo milionário. E cada vez mais as pessoas que estão vendendo porque tem pessoas procurando. E cada vez mais quem está vendendo está milionário. Eu já fui uma das pessoas que procurei muito isso e que também li ali, né? Segredos da Mente Milionária. É um dos livros mais vendidos desse mundo. É um livro muito bom, um livro muito top. Agora, se ele fosse tão certo e se tudo que tivesse ali a gente fizesse acontecesse, não tinha tanta gente ainda que, pela quantidade do que ele é vendido, já era para ser todo mundo milionário. Não fazemos o que está lá, não entendemos o que está lá. Por quê? Porque a gente só quer atalho, a gente só quer a coisa mais rápida. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tem aqui uma simpatia, eu tenho aqui uns passos. Não vai dar certo, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa ser muito bom em alguma coisa para poder a gente ter um pagamento merecedor. O universo não é tonto. Você pode até conseguir alguns caraminguais, algumas coisas por algum tempo, mas depois você perde, você não fica com aquilo. Não tem a condição de fazer multiplicar. Lícito não fica. E se for ilícito, também não fica com você, porque sempre vai vir uma ventania e vai levar, tá? Então a gente precisa iluminar, né? Essa ignorância da nossa mente, tá? Se a gente quiser fazer uma fortuna, a gente precisa ser um profissional extremamente bom no que faz. Até mesmo na picaretagem. Você vai ter que ser o melhor picareta do mundo para continuar segurando o seu dinheiro. Ou seja, nós precisamos ser muito bom em algo. Isso é iluminar a escuridão da mente, iluminar a escuridão da ignorância, tá? Pensar com precisão no que se quer por 3 ou 5 anos, para poder a gente fazer a transformação. Eu escolho, eu determino, eu faço o meu plano de ação, eu desejo algo, eu traço. Então eu vou focar naquilo e vou fazer acontecer 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não adianta você querer fazer de um momento para o outro. Mas o que é 1, 2, 3, 4, 5 anos? Para no mínimo, a média de vida é de 75, 80 anos. Então se eu vou começar ali depois dos 25, eu vou conseguir isso até os 30. Se eu começo, eu estou para lá de passada, mas eu tenho certeza absoluta que antes dos 60 eu chego. O que é 60 se eu quero viver 120? Quem é que vai me dizer se eu vou viver? Não interessa, só que eu vou estar perseguindo. Eu vou estar buscando, porque eu sei que existe um processo, existe um passo a passo para poder a gente estar fazendo acontecer. Não existe um toque mágico, não existe um chegou hoje, amanhã já está acontecendo, que você não sabe nem como é que isso aconteceu. Então isso dá trabalho, isso é transformar o nosso padrão mental. E as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem saber de chegar aqui e eu lhe dar um passo a passo mágico. As pessoas é como diz o brabo, é como diz as pessoas que nos treinam também. Olha, ninguém quer saber de você chegar e dizer que o erro está neles, que eles podem resolver. Eles querem que você venda uma solução. E enquanto tiver trouxa querendo comprar a solução, vai ter gente vendendo solução mágica. Ninguém vai chegar e fazer o que eu faço aqui de graça por 2 anos e dizer a você, você precisa acordar, você precisa cuidar do que é seu, você precisa fazer acontecer o melhor dentro da sua casa. Jaine, seja bem-vinda, tá chegando a tempo de tomar um beijo, tá? Porque eu já estou saindo. Então ninguém vai fazer isso que eu faço de graça, sem lhe cobrar nada e dizer assim, você precisa se tornar dona do que é seu, dono do que é seu, você precisa fazer render, o Senhor colocou coisas na sua mão, multiplique, mas é muito pouco, multiplique, trabalhe, faça acontecer, dia após dia, momento após momento, coloque o seu foco,
Você cria a sua realidade. E como é que a gente cria a nossa realidade? Foi toda a nossa briga hoje. Você cria a realidade com o seu pensamento. Mas não basta você pensar. Você tem que colocar, o segredo está, o foco da atenção do seu pensamento. Então você cria, você traça, você diz que quer acontecer e fazer acontecer em 1, 2, 3 anos aquilo. Só que o foco da tua atenção não está naquilo. Você está focando e dando atenção no que te falta. Você está focando e dando atenção no medo que você tem. Então você começa a perder terreno, porque só vai acontecer onde o foco da tua atenção, do pensamento tiver. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar ligada no pensamento que eu estou tendo. Eu tenho que me dissociar dele para poder, acima disso, eu comandar. Eu tenho que comandar a minha mente. Eu tenho que ser eu que manipulo ela. Não é ela que me manipula. Eu tenho que ser o pensador. Eu não sou a pessoa que vou estar obedecendo uma mente que está devaneada. Eu não vou estar associada a uma mente que quer pensar o que quer para fazer o que quer, porque já conhece tudo do meu passado. Já conhece tudo e tem medo do meu futuro. Então eu começo ali naquelas agonias e é exatamente o que eu vou criar. O momento eterno que a gente vive é esse. Então é esse momento, quando você pensar no que você traçou, no que você está querendo, que tipo de emoção você tem. Emoção só são duas, positiva e negativa, a que faz bem e a que faz mal. A que você estiver sentindo no momento é mais disso que você está criando. Você cria a sua realidade e a sua realidade acontece no presente. Então o seu presente é você quem cria, tá? Com isso eu encerro, né? Hoje era o assunto que eu tinha, um assunto muito puxado, porque na segunda-feira a gente traz ele mesmo com cara de ensino, principalmente eu que passei uma semana ali separada dele, então a gente tem que fundamentá-lo de novo, tem que fazer você entendê-lo. Então, para você entender que pensar com precisão, com a precisão de criar a sua realidade, você precisa estar acima dos seus padrões mentais, você precisa quebrá-los, você precisa comandá-los. Tá? E para quem tiver mais interessado, assista a live toda, tá? Assiste, porque para mim é exatamente aquilo que eu preciso, é entender como é que eu crio a minha realidade com os pensamentos. Ai, mas eu não estou criando, tá criando, ainda que você queira ou que você não queira, ninguém cria nada para você. Quem criamos somos nós criamos. Querendo ou não, a gente cria o que presta e o que não presta. Por quê? Porque eu estou colocando o foco da atenção, do pensamento, naquilo que eu queira ou que eu não queira, mas o foco está lá. Então é isso que vai chegar, né? A Jaine coloca aqui, vi seu convite antes, mas no momento estava ocupada, acabei entrando agora. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bom, obrigado, gratidão, viu, Júnior? E dia de segunda é assim, né, meu irmão? Chega um, chega dois, não interessa, né? Quem passem, pega quem quiser. Só que assim, se você não tiver essa consciência e principalmente a consciência de construir, é você quem vai mudar a sua realidade construindo 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não perca o foco. Porque se você tiver na ilusão de que vai acontecer de um momento para o outro, é engano. Vai ficar só ali colocando dinheiro na mão de um e de outro, também não vai acontecer. Então a vida é nossa, é a gente quem tem que colocar essa força toda, porque vale a pena. E com a decisão de fazer no momento, ser grato, ser satisfeito, ser feliz. Porque enquanto o processo está acontecendo, eu não estou deixando de ser feliz, eu não estou deixando de estar vivendo. Só que eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou na fuga, eu não estou fugindo para os finais de semana, eu não estou desesperada para poder disfarçar aqueles sentimentos. Não. Eu vou estar vivendo de verdade, satisfeita, cada momento. A eternidade é agora. Só que daqui a 3, 4, 5 anos ele vai passar para mim, vai passar para você do mesmo jeito. Como é que a gente quer estar lá? Então a gente tem que começar logo, com a satisfação, com o peito cheio daquilo que vai chegar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? E amanhã nós vamos para a 12ª, para concentração. Como é que a gente cria a nossa realidade? Que tipo de concentração a gente tem que ter, tá bom? Gratidão, beijo no coração de vocês. Volto amanhã com vocês. Eu tenho que encontrar um dia, não sei qual vai ser a lei que vai estar melhorzinha, para eu fazer 2 num dia só, para ver se eu consigo entregar as 6 que faltam até sexta-feira, tá bom? Beijo no coração, porque eu não vou deixar de entregar se o Senhor me mantiver viva, né? A gente é comprometido. Beijo, até amanhã.